Tem histórias que começam com um tropeço. A da Débora começa com um acidente, mas não é sobre o acidente. É sobre o que vem depois, sobre o silêncio do hospital, sobre reaprender a mexer o corpo, sobre acreditar de novo que era possível viver mesmo quando tudo ao redor gritava o contrário. Nesse episódio, você vai conhecer uma mulher que sobreviveu, mas que mais do que isso, resistiu com fé, humor e coragem. Porque tem histórias que precisam ser ouvidas não para emocionar, mas para lembrar a gente de que viver é atravessar e atravessar com verdade. Você acredita que depois de tudo ela ainda sorri? Então respira fundo, porque vai começar. A Débora, gente, eu conheci quando eu parei de andar. Então foi numa sala de fisioterapia. Eu estava assim extremamente desesperada, sem esperança e faltando 6 meses para casar. Então eu achava que minha condição ali era a pior de todas, a pior possível. A minha dor era maior. Até que eu vi a Débora e foi assim um divisor de águas. E aí, Débora, eu quero que você me fale. Quem era a Débora antes do dia 22 de julho de 2012, que foi a data do acidente, né? Isso, 22 de julho de 2012. Eu consigo dividir. O acidente foi um divisor de águas. Quando eu vejo fotos minhas antes e fotos de agora, eu consigo ver aquela antiga Débora. Aquela antiga Débora, assim, era uma pessoa. Eu sempre tive fé, né? Mas era uma pessoa um pouco sem sentimento com o próximo, uma pessoa que não era humilde, uma pessoa, assim, que vivia a vida por viver, né? Era uma pessoa que questionava muito as coisas, não sabia se eu estava indo para um caminho certo. O acidente fez, né, eu ter essa divisão de vida. E o que que aconteceu naquele dia? Você lembra? O que que você pode contar daquele dia? Como que estava o clima? Como que você estava emocionalmente, apesar disso tudo que É. você está contando? Era uma festa de casamento, eu ainda estava na dúvida se eu ia ou não. Aí, de última hora, eu cheguei em casa, minha família estava arrumando para ir, eu decidi ir nessa festa. Tinha brigado com meu noivo e eu acabei indo sozinha, né, com a minha família. Aí, na volta, eu vim sozinha, com meu tio, ele veio antes, a minha mãe veio no outro carro com a minha irmã. Eu vim dirigindo, passei por tantas curvas tão perigosas quanto essa que eu capotei, e eu fui pegar o celular no banco. E ele não estava tocando. Eu fui pegar para olhar a hora, eu acho que foi isso. E não tinha uma visão muito boa na BR, não tinha iluminação, era só mesmo aquele olho de gato. Aí quando eu peguei o celular e voltei para a visão, né, para frente da estrada, eu já comecei a capotar. Aí eu deixei o carro capotando, nem freiei, e pensei, na hora que ele parar, eu vou sair. Só que o carro parou, né, deu aquele tranco, né, que eu bati numa árvore, depois que eu vi que era uma árvore, fiquei de cabeça para baixo. E era muito frio, eu senti muito frio naquela madrugada, disse que era uma das madrugadas mais frias da época. E e eu fiquei ali, assim, sem saber se eu tinha morrido, porque uma experiência que eu nunca passei. Você não estava sentindo dor, né, naquele primeiro Naquele momento? primeiro momento, não. Assim, eu fiquei sem saber realmente o que que aconteceu comigo. Eu só vi realmente que eu capotei, mas eu fiquei sem saber se eu estava viva mesmo. E eu fiquei de cabeça para baixo. Aí a chave de roda veio para frente do carro, a garrafa de água, eu pensei assim: "Nossa, gente, então realmente vou ficar aqui um tempo", porque tá, tipo assim, tudo vindo veio me ajudando. Favorecendo, né? O som do carro continuou ligado e, assim, Deus foi me acalmando. Eu acho que aquele som do carro ligado também foi um propósito de Deus de me acalmar. Eu cochilei. Até que alguém te viu. Fala Isso. sobre essa pessoa que te viu. Quando estava amanhecendo o dia, eu acordei, eu falei: "Nossa, então é verdade, eu tô aqui mesmo, né". E antes desse Senhor me achar, eu lembro que eu falei assim com Deus: "Senhor, eu sei que o Senhor é misericordioso, o Senhor não vai me deixar aqui". Eu tinha certeza que Deus ia me tirar dali. Tive medo? Tive, Claro. porque não é fácil você sozinho na madrugada, sem saber o que que vai acontecer. Quando eu terminei de falar isso, um moço, ele falou comigo, ele falou assim: "Moça, oi, tem alguém aí?". Aí ele foi se aproximando do carro, viu que realmente tinha gente lá no carro, aí voltou para casa dele, chamou o socorro, veio lá do João 23, o helicóptero, a ambulância. Foi até rápido, né, Foi. o socorro, né? Eu fiquei de 2 da madrugada até 8 horas da manhã, que foi o horário que o moço me achou, 8 horas da manhã. Estava amanhecendo o dia, aí passou um pouquinho assim, ele foi e me achou, e quando foi 8 horas que eu fui resgatada. E aí, nesse tempo, você que passou o seu contato, né, para ele, para poder falar para sua família, como que foi essa questão? Não, a minha família, o meu tio, no dia seguinte, com o meu cunhado, voltaram para fazer o percurso.
Porque como eu não cheguei em casa na madrugada, a minha mãe achou que eu tinha ido pra casa do meu noivo, Uhum. mas não ligou. Quando foi de manhã que ela ligou pra lá, eles falaram que eu não tinha chegado lá, que eu não estava lá. Nossa. Aí eles voltaram, fizeram o percurso. Aí quando meu tio chegou e viu lá a ambulância, o helicóptero já estava tudo lá me resgatando, meu tio Jair, ele até passou mal, estava com problema de pressão na época, e me resgataram, né? Aí entraram em contato com a minha família, meu tio já avisou que eu tinha capotado o carro, já levaram o carro também depois lá para a garagem da minha mãe, todo já com perda total. Aí você chegou no João 23, achando que seria algo mais É, leve, isso, eu pensei, vou chegar no Jão 23, vão me medicar e vai me liberar. porque até então você só estava sentindo a queimação nas Isso. E algumas pernas. escoriações que eu tive, né, meu dedo também, assim, quase que partiu, eu achei que era minha unha, quase que eu pichei na hora. Então, assim, achei que era coisa simples, né, mas na hora não foi, porque eles fizeram um teste lá, eu não estava sentindo as pernas. Eu cheguei no Jão 23 um domingo. Na segunda ou na terça-feira, eu comecei a perna esquerda inchar, me deu a Trombose? trombose. Eles entraram comigo no bloco para poder fazer uma cirurgia, para amputar a perna, só que não me avisaram que era isso. Só que Deus mostrou novamente para os médicos que poderiam fazer só mesmo uma fasciotomia, para descomprimir, para deixar o sangue circulando. Sim. Mas eu já saí lá do bloco cirúrgico em coma induzido. Porque você sentiria muita dor. Isso, eu poderia entrar em óbito a qualquer momento. Eu estava sendo mantida por noradrenalina. Meu Deus. Nesse meio tempo sua família já tinha ido lá, Já, seu noivo, sua mãe. isso, todo mundo. Nesse dia da cirurgia, tinha 28 pessoas no João 23 para me visitar. Só que Uau. nem, lógico, nem todos puderam entrar. Sim. Depois que eu saí da primeira vez que eu fiquei em coma, eu comecei a entender a gravidade. Porque já tinha dias que você estava lá. É, já tinha passado dias, mas eu não tinha percebido. Mas Sim. assim, eu tive uma experiência, a primeira experiência que eu tive assim, de quando eu comecei dentro do João 23, dessas vezes que eu estava em coma, chegou um moço do meu lado, de branco, e ficou falando comigo para não ter força, que eu tinha que reagir. Aí eu comecei a entender que eu estava no hospital, que eu tinha que reagir, depois da cirurgia. Porque até então, antes eu achava que eu ia só ser medicada e ir embora. Aí depois Sim. da cirurgia eu vi que meu quadro era muito grave. Você contando assim, parece que tinha um corte no É. tempo que passava rápido Não, e nada era disso, né? não, nada disso, era um processo doloroso. Eu usei sonda parenteral, né, para alimentar, fiz a tráqueo, fui entubada, e Você chegou a sim, ficar num alto nível de magreza, né, Débora? sim, eu emagreci, acho que eu estava com 25 quilos a menos do que eu tô hoje, né, e assim, e também 2 meses tomando banho de leite no CTI. Nesse meio tempo, você sentiu uma dor fora do comum nos pés. É, era depois o neuro me explicou, era como se eu perdesse a proteção dos nervos. Neuropatia? Isso, Porque eu tive neuropatia, tá, é, gente? é Quando eu parei de andar, essa dor terrível. é assim, você não consegue encontrar o ponto certo da dor, porque como o Isso. nervo ele abrange tudo, você não sabe, às vezes tá É. doendo aqui, mas você tá sentindo aqui. É uma coisa E você não louca, né? consegue explicar e nem morfina resolve. Nem Nem morfina morfina resolve, resolve. né. É isso mesmo. Uma vez eu ouvi uma frase que diz o seguinte: para Deus, o importante é você acreditar. O resto não importa. E ali, claro, o corpo clínico, eles se baseiam na ciência, na experiência deles. Eles achavam que você não ia sair dessa. Tanto que eles, no CTI, só podiam entrar 2 pessoas, o seu noivo foi todos os dias Todos te os visitar dias. Mesmo tendo 2 visitas, eu deixava ele entrar também. e liberaram alimentação para É, você. Coca-Cola, para quem fazia hemodiálise, era, né, um veneno, mas liberaram Coca-Cola, sorvete. A comida também, eu falava que eu queria comer bife, batata frita, a nutricionista atendia. E aí sua perna já mexia? Teve algum momento que a sua perna parou de mexer? Eu mexia muito pouco a perna, porque como eu comecei a inchar muito, porque eu estava retendo líquido, né, Uhum. então eu era movimentada em bloco. Eu usava também o colar cervical, porque me deu uma lesão na vértebra, então eu não podia movimentar sozinha na cama. Algumas fisioterapeutas queriam fazer um procedimento no seu pé, não era? Pôr uma Isso, tala? colocar uma tala e enfaixar com uma faixa. Até colocaram, Por quê? porque elas falavam que meu pé ia ficar equino, meu pé ficava caído. Sim. Só que assim, para quem tem, né, teve esse problema nos pés, essa dor, isso era insuportável. Eu deixei isso durante 1 hora e mandei chamar, pedi para chamar elas e tirar. E elas falaram comigo que, como eu não estava deixando, não estava ajudando no tratamento, que eu poderia andar com o pé equino. Você ficou 90 dias ao todo no João 23. Isso, 80 no Jão 3 e 10 no Barreiro.
Qual foi a sensação de cheguei em casa? Porque primeiro é uma vitória, É, tá voltando é uma vitória, mas você teve um sentimentozinho de tristeza, porque parece que, todo mundo bem e você naquela isso. É. condição. No primeiro momento, né, eu tive alta num sábado, né, minha família estava toda reunida em casa, soltaram até foguete, foi uma festa. Mas com o passar dos dias, eu fui vendo, assim, que realmente tinha acontecido comigo, porque eu não poderia andar igual eu andava antes, eh, Vergonha? tinha vergonha de mim, eu fiquei muito feia, me sentia inferior, né, tanto que eu não tenho nem muitas fotos da época, porque eu me sentia muito inferior. E eu realmente eu antes eu era muito vaidosa, sempre fui muito vaidosa. E quando eu cheguei e me vi naquela situação, eu me olhava no espelho e me vi daquele jeito, era assim, e sem saber como eu ficaria depois, é bem frustrante, assim, e dá bastante medo. E por mais que você estivesse ali repleta de amor, Isso, acolhimento, e aí você foi encaminhada para uma primeira clínica de fisioterapia. Como sim. que você se sentiu nessa clínica? Olha, a primeira clínica que eu fui, eu cheguei lá bem, né, debilitada, na cadeira de roda ainda, e como lá ela tratava um paciente por vez, então, assim, eu me sentia como realmente uma doente. A fisioterapeuta foi muito boa? Foi, mas assim, lá era só mesmo o tratamento de fisioterapia. Não tinha uma conexão, né, É, que é importante, isso. né, Então lá eu chorava, porque eu tinha dor, né, mas eu olhava para o lado, eu não via ninguém igual a mim, só mesmo a fisioterapeuta. Assim, foi muito bom, me ajudou muito, mas quando eu cheguei na segunda fisioterapia, que foi quando ela é, além da fisioterapia motora, a gente tinha também a terapia. terapia, Que a gente exatamente. compartilhava, né, nossas Sim, conversas, sim. nossas experiências, via uma pessoa com uma situação às vezes pior do que a da Que gente. era uma sala, gente, nessa clínica, que foi quando nós nos conhecemos, é uma clínica grande e tinha o setor feminino e masculino. Então, dentro do setor feminino, tinha todas as condições ali de era a Débora sem andar, era uma outra paciente que estava com câncer de mama e estava precisando fazer uma A massagem, uma massagem, drenagem, isso, né, era um idoso que estava trabalhando a reabilitação. E ali a gente conseguia ter uma troca, porque realmente, é o que falamos no início do vídeo, a gente não tinha como ficar triste. Eu ficava lá, sei lá, umas 2 horas, você ficava isso, ficava quanto? 4 E horas. era prazeroso. Era prazeroso, o tempo passava, a gente não via. Exatamente. Quando eu te conheci, que eu estava no auge da minha dor, eu posso falar que aquele foi o pior momento da minha vida. E conversando nos bastidores, eu falei com a Débora, assim, que eu lembrei que eu tinha falado com Deus assim: "Deus, quero viver uma experiência com você", sabe, eu quero mas, gente, como eu falava que eu queria viver uma experiência, eu esperava todo tipo de experiência que vocês possam imaginar. Alguém me parar na rua e falar assim: "Olha, eu tenho um recado de Deus para você". Eu jamais imaginaria que eu ia passar o que eu passei. E você também falou com Deus que você queria ser o Isso. fermento, né, para sua É, família. 1 mês antes ou 2 meses antes, eu participei de uma oficina de oração e no primeiro dia a palestrante me perguntou qual que era o meu propósito. Eu falei que eu estava lá, né, na oficina começando a fazer, que eu queria ser um fermento para minha família, né, e realmente fui. Ela imaginava ser um fermento, É, né. porque o acidente transformou, né, não só minha família, mas meus amigos, né, Você, né. e isso. Então realmente fui um fermento, né. E aí, quando que você percebeu, Débora, que a sua dor virou um propósito? É claro, né, gente, que no olho do furacão a gente não consegue pensar: Isso. "Ai, tô passando por isso, que amanhã eu vou ajudar alguém". Não. Mas É. que momento que você achou que, tipo, tinha um propósito em cima disso tudo? Hoje a gente fala sorrindo, Tô né, rindo, mas é, assim, verdade. quem viu a gente na época, né, Verdade. o meu cunhado Cláudio, eu falei com ele um dia, eu falei: "Não, Cláudio, eu me sinto tão inferior, sabe, perto das pessoas, assim, eu não gosto muito de festa, de tirar foto". Ele pegou, falou comigo uma coisa, assim, que virou minha chave, ele falou: "Olha, Débora, se você contar para as pessoas a sua história, as pessoas que vão se sentir inferior perto de você". É. Eu peguei e falei: "Gente, é verdade", sabe, eu tenho que pegar dentro de mim essa força, sabe, eu tenho que colocar para fora, eu que tenho que correr atrás do que eu quero. Sim. E foi isso que eu fiz. Sim, eu acredito muito que, e aqui a gente não está falando de religião, não está falando nada disso, está falando da sua conexão com o seu sagrado, Uhum. com Deus. No nosso caso, o nosso sagrado é Deus. O fato da gente ter pedido
Ó, pra você ver, a gente nunca nem tinha se visto, né. Pedir a Deus para viver uma experiência com Ele, pedir a Deus para conhecer Ele de perto, não significa que todo mundo que pedir vai passar por uma tragédia. Deus tem Isso. as suas particularidades, né. Eu aprendi uma frase que é: "As nossas dores hoje serão remédio para alguém amanhã". E eu tenho certeza que no meu caso acontece e no seu caso também, né, porque você já Sim. deve ter testemunhado isso de várias formas. Sim, com certeza. Onde que eu vou, tenho oportunidade, eu falo sobre o meu acidente. Inclusive, eu fui uma vez, já tem alguns anos, numa médica, e eu dei o testemunho para ela. Eu fui fazer uma consulta e não sei qual assunto que começou, contei para ela do meu testemunho. Na hora que terminou a consulta, ela falou assim: "Você veio aqui não para consultar, você veio para falar comigo, porque eu mexo no telefone quando eu estou dirigindo. Você veio para me ajudar, não sou eu que estou te ajudando". É, talvez você aí vai pensar assim: "Gente, mas é óbvio, pegar no celular, dirigir, procurou com as próprias mãos". Não, porque a gente faz as coisas assim, sabe aquele rapidinho? Inclusive eu vi uma pesquisa que fala que o maior índice de acidente e até mesmo de morte no trânsito é perto Isso. da residência. Eu já me peguei tirando o cinto de Sim, segurança, quase chegando em casa, no celular. Eu já tomei multa por estar com fone de ouvido. Às vezes, a gente escuta um testemunho, né, escuta alguém falando: "Ai, ali eu tinha certeza que Deus ia me tirar daquela situação", mas o medo não deixa de bater. isso. Então teve algum momento que você pensou ali: "Eu tô achando que acabou pra mim aqui". Olha, o único momento que eu achei que eu ia morrer foi quando eu senti falta de ar, que eu já estava no jump 3, já era minha quarta intubação. A água dos meus rins foi para a pleura, o pulmão, que eles falaram. Pedi à enfermeira o telefone para entrar em contato com a minha família. Olha que loucura. Você estava tendo Eu queria atendimento eu queria psicológico, né? desistir, né, eu falei: "Vou morrer aqui, ninguém vai saber, minha família não vai saber que eu morri, vai descobrir amanhã". Só que, né, lógico, elas profissionais não me deram, eles me deram medicação para poder dormir, e eu relutei, mas por fim eu dormi, e no outro dia de manhã, o pessoal da plástica chegou para poder fechar minha perna, para fazer hemodiálise, só que aí o doutor Warley chegou e viu realmente o meu caso e mandou entubar novamente, aí pela quarta vez, mas eu senti um alívio, porque eu estava sentindo muita falta de ar. Durante também o tempo da internação lá, nessa quarta intubação, a minha mãe, ela estava me entregando, porque ela sempre que eu chegava lá eu estava bem, depois no outro dia eu estava mal. E quando ela chegou lá e me viu mal de novo, ela me entregou para Nossa Senhora. Ela falou que ela não aguentava mais ver meu sofrimento e que Nossa Senhora podia me levar. Isso você soube depois? Isso eu soube depois, porque Aham. nesse momento eu estava lá, né, na cama, e eu vi um manto, eu vi um véu sobre a minha cama, até na altura das minhas mãos. Durante esse processo. E assim, lá não tinha véu, né, então eu creio, eu acredito hoje, quando depois que minha mãe me contou, foi no momento da oração, né, aí eu me senti calma, fui me acalmando, porque eu fiquei muito nervosa, que eu ia ser entubada pela quarta vez. E também uma outra experiência, quando eu fiz a traqueostomia, eu estava Nem com a parece. traqueostomia, a fisioterapeuta fez um teste e viu que eu não estava respirando pelo nariz, que ela ia falar isso para o doutor Arlen no dia seguinte. E eu já cansada de ficar no hospital, pensei: "Nossa, mais uma coisa para me deixar aqui". E eu fui pedir para Deus me ensinar a respirar pelo nariz. E eu fui fazendo exercício, eu mesmo na cama do hospital, e depois eu fiz o teste para me ver se eu estava sentindo o mesmo cheiro, senti o cheiro da minha pele, eu falei: "Não, deu certo". Aí continuei com a tráqueo, no dia seguinte, quando a enfermeira chegou, me deu bom dia, mesmo por educação, porque eu não se eu tivesse com a tráqueo eu não poderia responder, eu respondi para ela: "Bom dia". Ela foi e viu realmente que eu estava respirando pelo nariz. Poucos dias depois, o doutor Warley foi lá para colocar uma cânula menor e eu continuar com a tráqueo, ele viu que eu não precisava. Aí ele já me decanulou e fez só o curativo. Aí, Débora, eu quero que você me fale aqui, você chegou a voltar para agradecer ou para mostrar como que você está hoje para os profissionais que cuidaram de você? Você voltou a Sim, ter contato? sim. No João 23 eu fui 2 vezes, eu fui uma vez lá para poder ver o pessoal e voltei a segunda vez para levar meu convite de casamento. O doutor Warley, me recebeu muito bem, fui levar, né, diretamente para ele me levou no CTI, me mostrou lá para as novas enfermeiras, as enfermeiras antigas, e eu fui contar para elas, né, que eu era a pior paciente lá do João 23, Quando ela fala e pior, é porque é a mais grave, é, né? e a única que eu poderia entrar em óbito a qualquer momento era eu lá, no A João prioridade 23. é zero, né, em Era você. assim, eu já estava esperando já uma coisa acontecer. Sim.
Ele foi e virou pra mim e falou assim que eu era a pior paciente do João 23, mas é que eles nunca desistiram de mim, sabe. Eu achei isso muito forte, para você ver também que eles se apegam, né, eles fazem de tudo, primeiramente Deus, Sim. mas o pessoal do João 23, assim, a experiência deles, me fizeram estar de pé, me fizeram hoje estar andando, porque talvez poderia ter perdido a minha perna. E o doutor Warley foi no meu casamento. Então, assim, quando eu falo que Deus estava comigo, Deus também se mostrou presente. Ele me mostrou que realmente ele estava Você comigo. estava sensível à voz dele, né? Isso, estava sensível e assim, e as coisas que faziam eram coisas de Deus, não eram coisas humanas. Hoje, como que é a sua vida? O que que você consegue fazer? O que que você tem um pouco de dificuldade? Sua qualidade de vida melhorou em vista de antes do acidente? Sim, com certeza melhorou. Depois da fisioterapia, ou conjugando com a fisioterapia, eu estava com 6 meses de fisioterapia, eu comecei a fazer academia, até por indicação mesmo da fisioterapeuta. Então, assim, desde o meu acidente, eu já pratico atividade física e eu me desafio. Se tem coisas que ainda eu não fiz, igual pular corda, eu pulo, correr, eu corro, agachar, coisas assim que eu achava que eu não poderia fazer, hoje eu me desafio e faço. A Então, nível de sequela, você ficou com tem alguma coisa que tipo assim, opa, que te faz lembrar do não, é acidente? 1% de sequela. É igual assim, eu percebo que eu manco um pouco, então às vezes eu tento assim, andar rápido, mas assim, sem mancar. As pessoas falam que é coisa da minha cabeça, mas não, eu sinto que eu manco. Mas é engraçado que eu também tenho essa questão e não é coisa da nossa cabeça, e eu tô para falar pra vocês, é o que me faz sempre lembrar por onde eu passei. Eu Uhum. não sei se você tem esse sentimento, eu vou usar o termo espinho na carne, mas é um negócio de tipo assim, é sempre eu lembrar de onde eu estive com Deus, Isso. sabe, No pra eu meu nunca caso no esquecer. meu caso foram as cicatrizes, né, porque são grandes, quando eu vejo eu olho, mas as Não te pessoas não vê isso, não Exatamente, vê. quem te vê assim não Mas imagina. eu vejo a minha cicatriz, mas as pessoas não vê. É, é isso aí. Pode cortar que eu tô chocada. E aí, para concluir, Débora, o que que você mais admira na Débora de hoje, com tudo isso que aconteceu? De não ter desistido, de assim, hoje, a forma que eu estou hoje, porque eu não desisti em nenhum momento. Nenhum momento passou na minha cabeça em desistir. Eu sempre quis voltar a andar, não só para andar, porque eu queria voltar a dançar, eu gostaria de fazer as coisas que eu fazia antes. Uhum. Então, assim, eu não ter desistido, para mim, foi o que me levou a estar o que eu sou hoje. Gente, Deus, para tudo tem um propósito. Tem muita mulher que hoje, neste momento, assistindo esse vídeo, tá sentindo dor no corpo, dor na alma, dor de todos os tipos. E às vezes está desacreditada. E aí eu queria saber de você, se você pudesse estar hoje com cada mulher que está assistindo, pegasse na mão para dizer alguma coisa dentro da dor que ela está sentindo, o que que você diria? Eu diria para ela acreditar que tudo passa, né? E as coisas também, às vezes, poderiam estar pior do que estão. Eu sempre penso isso. Igual o meu acidente aconteceu, poderia ser pior do que foi. E dizer também que a gente é responsável pelas nossas escolhas. A gente vive hoje o que a gente escolhe viver. Então tenha força, tenha fé que tudo passa. Tudo passa nessa vida, nada é para sempre. Nada é para sempre. Complementando, o deserto não é lugar de morada. Deserto é lugar de passagem. Então eu quero te agradecer do fundo do meu coração, porque foi lá no silêncio daquela mata, debaixo de um carro todo amassado, no silêncio do hospital, naquele silêncio que era só você e Deus, que permaneceu. Então eu quero te agradecer por você ter aceitado o nosso convite para estar aqui. Eu tenho certeza que o seu testemunho vai edificar muitas vidas. A sua dor ontem está sendo nesse momento remédio para alguém. E eu tenho certeza que você vai voltar a sentar aqui nesse sofá para contar outras conquistas. Amém, eu creio.